Oi, pessoal. Hoje a aula vai ser sobre uma atividade de recuperação e aprofundamento, tá? De uma atividade que eu vi que vocês tiveram muita dificuldade. Então a gente vai retomar um pouco sobre isso, tá? E aí eu tô gravando uma aula porque para explicar um pouco qual a relação que a gente vai ter o racismo com a hegemonia europeia, tá? E aí a gente tem que pensar um pouco lá do que a gente estudou lá no primeiro bimestre sobre hegemonia europeia. Vocês têm bastante coisa no caderno também, tá? E pensar numa consequência atual como o racismo. E aí eu vou apresentar para vocês um estudo que foi feito. Eu vou deixar o texto certinho para quem quiser saber mais, tá? De um estudo que aconteceu na Europa. Então esse estudo aqui na Europa gerou esse mapa, né? O que esse mapa representa? Então, primeira coisa, a base de dados foi de um teste que apresentava rostos de pessoas brancas e negras e palavras positivas e negativas. Então, a pessoa que era entrevistado, ela tinha que associar a palavra positiva ou negativa com um rosto branco ou um rosto negro, e vice-versa. Então, apresentava um rosto negro, a pessoa ia dizer se tinha uma ligação com uma palavra positiva ou uma palavra negativa, e assim sucessivamente. Então, com várias situações, tá? E aí, cada país foi colorido segundo a pontuação média dos participantes. Então, eles viram uma média, né, do que eles colocaram, e aí saiu esse resultado. Os países em tons de vermelho mostram um viés médio mais alto, ou seja, a associação que as pessoas fizeram com palavras positivas ou negativas para brancos ou negros foi maior, tá? Então, neste caso, né, significa que do estudo da Europa, significa que os países que estão em vermelho associaram mais negros com palavras negativas, brancos com palavras positivas, tá? É isso que o estudo mostrou. E os países em tons de azul mostraram um viés médio mais baixo. Significa que o azul, essa associação entre branco positivo e negro negativo, não aconteceu na maior parte dos casos. É claro que uma pessoa, por exemplo, do Reino Unido aqui, né, o quê? United Kingdom. Então, uma pessoa dos Estados Unidos, do Reino Unido, pode sim ter dito que a pessoa negra, negativo, branco, positivo. Mas a média de todos os participantes, né, foi que ele vai ter uma média inferior. Mesma coisa com o vermelho, né? Então, quando a gente pensa aqui com a Ucrânia, né? Ah, na Ucrânia, então, eles são todos racistas? Não, mas a média foi maior, tá? Ou no caso da Itália, no caso de Portugal, enfim. Então, a gente vai ter essa relação. Esse mapa vai estar disponível para vocês, eu vou colocar esse PowerPoint também para vocês, então vai estar disponível para vocês observarem bastante, tá? Sobre isso. Então, quais foram as conclusões do estudo? Primeiro, na Europa, as atitudes perante a raça não são neutras. Ai, a gente já sabe disso, né? Só ver as coisas que acontecem. Mas o estudo comprovou isso pela base da pesquisa, né? Então, mostrou que, ao falar que é branco positivo, negro negativo, a gente não tem uma neutralidade em relação à raça. Significa que a pessoa branca, nesse caso a pessoa branca, né, ela já interfere a relação do racismo com as demais etnias, né? Não deveria ser nem raça, mas as etnias, tá? As pessoas brancas fazem associações negativas com a raça negra. Então, isso ficou evidente no estudo. Os brancos são mais racistas em relação a essas associações negativas, né, do que o próprio negro com o negro. E alguns padrões interessantes na forma como a intensidade dessas imagens varia por todo o continente. Então, se a gente perceber, existe um leste, um sul, um norte, com padrões parecidos em relação a isso. Ou com as mesmas etnias de origem, né? Então, a gente tem aí um padrão que marca bastante esses países em conjunto, né, e que aí pode pensar em outras associações.
Aí, o que aconteceu? No norte e no oeste da Europa, as associações contra os negros são menos intensas. O que é o norte e o oeste? O norte e o oeste, certo? O oeste é para esse lado aqui. Então, a gente tem aqui a Noruega, né, a Dinamarca, a Holanda, o Reino Unido, a Irlanda. Esses países são menos racistas, se a gente pode pôr assim. Agora, para o sul e para o leste da Europa, as associações negativas tendem a aumentar, mas não em todas as partes. O que ele significa aqui? Então, aqui é o sul da Europa e aqui é o leste da Europa. Esse pedacinho aqui, que são os Balcãs, eles não têm essa associação. Então, por isso que ele fala, neste caso aqui da conclusão, não em todas as partes, tá? Então, em algumas partes, a gente vai ter uma associação menor, tá? E quando a gente pensa em relação aos países, a gente vê Portugal e Espanha com grande quantidade, a Itália com grande quantidade. A Alemanha devia estar também, porque recebe grande quantidade de pessoas negras vindas da África, mas não tem. Então, quando a gente pensa nos países latinos, né, essa relação que a gente teve com Portugal, né, com a escravidão, a gente pensar que eles têm aqui uma média maior, né, mostra que a questão da hegemonia, né, do que ele teve, o poder que ele teve antigamente, reflete no dia de hoje. Esses países aqui que tiveram uma influência grande da União Soviética, que fizeram parte da União Soviética, Ucrânia, Bielorrússia, Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia. Então, esses países aqui, República Tcheca, então a gente tem uma grande quantidade de países aqui que tiveram uma influência da União Soviética. E que, né, no caso da Rússia, não tem a Rússia aqui, mas a gente estaria um vermelhão ali também da Rússia. Então, essa influência pode ter gerado alguma espécie de racismo nesse sentido. A gente pode pensar sobre isso, tá? Mas a gente vai pensar no caso do Brasil. Então, essa é a atividade proposta, tá? Vocês vão poder fazer dupla, ok? Pode ser individual. Pode ser com pessoas de outra sala. Ah, eu tenho um amigo que é do nono B, do nono C, etc. Pode. Contanto que você coloque fulano de tal, nono tal, fulano de tal, nono tal, ok? Vocês podem. Então, vocês vão ter uma situação problema. Vocês vão investigar as causas e as soluções para esse problema. E aí vocês vão pensar a maneira de como vocês vão apresentar isso para mim, que eu já vou falar já já. Então, a situação, o problema é: por que o negro é associado com situações negativas e de violência? Porque se a gente fizesse essa pesquisa no Brasil, vocês acham que ela seria diferente? Os estados brasileiros? Quais são os estados brasileiros, por exemplo, que a gente poderia perceber que essa associação é maior? Os estados do Sul, né? Ou São Paulo mesmo considerando tudo, tá certo? Então, quando a gente pensa em por que o negro é associado com situações negativas de violência, por exemplo, com a Europa, vamos pensar pelo Brasil. Quais as hipóteses do Brasil? O que explica a causa? Por que o negro é associado com situações negativas e de violência? Qual é a causa desse problema? No Brasil, ok? Pensem sempre pelo Brasil. Eu dei um caso da Europa, mas pense em relação ao Brasil, que é mais simples. Então, quais as causas que a gente vai ter aqui para explicar o problema, para falar da origem do problema, tá? Quais as soluções que já foram propostas por governos de diferentes países, ou no caso do Brasil, governo do Brasil, quais são as soluções para que a gente resolva esse problema? Que outras soluções vocês acham que poderia ter para resolver esse problema? E C, o plano de execução. O que deveria ser feito primeiro das suas soluções? O que deveria ser feito depois em relação às suas soluções? Como é que vocês vão apresentar para mim? Porque você não vai responder letra A tal, letra B tal, letra C tal. Não. Você vai ter que
organizar essas informações para apresentar para mim. Como que vocês vão apresentar? Vocês vão fazer um painel com as informações. Vocês podem fazer como se fosse uma imagem, certo? Respondendo as 3 coisas. Vocês podem fazer um cartaz digital, que eu digo. Vocês podem montar, por exemplo, um slide assim no PowerPoint. E aí vocês podem apresentar as 3 coisas dessa maneira, como se fosse um cartaz, só que no meio digital. Vocês podem fazer um slide, certo? Então, vocês podem mostrar pelo slide. Vocês podem fazer um mapa mental. Então, tem várias ferramentas na internet que mostram como fazer um mapa mental. Então, você pode pensar nessa situação em relação ao mapa mental. Aonde que você vai entregar? Você vai entregar no Classroom? Não. Você vai enviar pelo Facebook da escola. Então, aqui eu estou mostrando aqui uma imagenzinha aqui, ó. Eu sou amiga do Célio. E você? Então, você vai ter que ir lá na página do Célio, colocar a imagem, certo? Vai salvar, vai colocar a imagem. Vai colocar o nome do seu grupo, vai colocar, ou o seu, né? Vai colocar o título da atividade, racismo, hegemonia europeia, fulaninhos de tal, nono tal. Você vai me marcar, porque, né? Aí eu consigo. Tudo bem que eu vou entrar sempre na página do Célio, mas você vai me... E você vai marcar como entregue no Classroom, e aí eu vou lá procurar no Célio. Importante. Então, você vai fazer isso como apresentação. Como se fosse um trabalho. Tá aí, ó. Atividade que vale 10. Então, além das atividades do Classroom que a gente tá fazendo, essa vale 10. Ok? Como se fosse uma avaliação. Como se fosse um trabalho. Ok? Só que vocês vão entregar pelo Facebook da escola. Certo? Qualquer dúvida, estou sempre disponível. Tem gente que manda mensagem 3 horas da manhã. Eu já estou dormindo. Faz tempo. Mas eu respondo, tá certo? Então, mandem mensagem se tiver dúvida. Essa atividade vale nota para o 4º bimestre. Tá bom? Então, é isso sobre a aula de hoje. Eu vou colocar os slides, tá? Vou colocar a descrição certinha, vai estar o texto lá. E aí vocês, qualquer dúvida, gente, é só mandar uma mensagem. Certo? Então é isso. Fiquem bem. E qualquer coisa a gente se fala.